Vamos dar início então, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los para essa interação, para falarmos um pouco de educação, para abordarmos para vocês, com riqueza de detalhes, um pouco da trajetória do Colégio William Carey. Enquanto eu falo, quero te desafiar a convidar mais pessoas, convide amigos, entusiastas da educação. Eu sou o professor Caio Baez, sou o diretor do Colégio William Carey, e está comigo ali o professor Bruno Miron, que é o nosso coordenador pedagógico. Olha ali, ó, a Camila mandou uma saudação calorosa. Boa noite, estava ansiosa por essa live. Que bom, Camila, nós também, viu? Eu e o professor Bruno já estávamos ensaiando, porque nunca fizemos isso, né, professor? Nunca. Mas tu tem sua primeira vez. Até pelo tempo, gente, que é a nossa primeira experiência. O Lucas, o Elmer, são pessoas mais sofisticadas, mais capazes, né? Brincadeiras à parte, mas esse movimento, vale destacar, queridos aqui participantes, é a união de 3 escolas cristãs clássicas: Colégio William Carey, Trinitas, que é em São Bernardo do Campo, Colégio William Carey em Franca, e o ECMA, que é lá no Piauí, em Floriano. É Floriano, né, Bruno? Se eu não me engano. Sim. E então essas 3 escolas se uniram para criar essa frente de ação nesses dias aí de isolamento social, que nós estamos em casa, né? Nós estamos em home office, a maioria aí ainda está com o seu ir e vir prejudicado. Então, nós queremos dar todo o suporte, primeiro, para os nossos alunos, para as nossas famílias, e nasceu essa interação entre essas 3 escolas, que resultou nisso que você está vendo hoje aqui, que é o tutor clássico. Eu vou propor uma rápida oração, mesmo com a distância, a tecnologia nos proporciona isso, e o nosso Deus soberano, a internet dele não cai, ele não tem problema, porque ele ouve orações. Vamos a Deus em oração, aí onde você está? Senhor, nós te louvamos por essa noite, pelo privilégio de podermos orar a Ti, em termos livre acesso através de Cristo e somente de Cristo. Nesses dias onde há um simbolismo, as pessoas lembram da época da Páscoa, do teu sacrifício, de tudo que o Senhor fez. Mas, Senhor, para além do simbolismo, que isso venha a estar impactado, cravado, ó Deus, seja gerado em nossos corações esse senso de que Cristo de fato veio em carne, de que Cristo de fato viveu uma vida e foi até aquela cruz como um criminoso. Porém, lá estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não houve mentira em seus lábios. E por Cristo, e somente através de Cristo, nós podemos orar com gratidão no coração. Abençoe as famílias representadas, os colégios aqui representados, que a causa da educação cristã clássica, ela avance para a honra e glória do teu nome somente. Em nome de Jesus, amém. Gente, então vamos lá, nós vamos aqui falar da trajetória do Colégio William Carey. Prepare a sua pergunta, fique à vontade para se expressar aqui, e eu vou fazer uma rápida introdução aqui, e depois o professor Bruno vai tratar um pouco da linha do tempo, como foi que essa obra foi gerada, como surgiu esse colégio. Eu queria dar um primeiro destaque aqui. Esse colégio, ele surge no seio da igreja local. Ele nasce dentro de uma comunidade de cristãos que se reúnem ali e, despertados pelo poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo, são levados a questionarem, primeiro a si mesmo, pensando no futuro de seus filhos: onde levarei meus filhos? Onde os colocarei para estudar? O que fazer? E a partir disso, esse grupo de professores, pastores, famílias começam a pensar e a buscar em Deus orientações. E isso que é maravilhoso, quando algo surge na igreja local, nós temos um apoio mútuo, nós temos uma bênção toda especial, e assim foi.
E o projeto do Colégio William Carey, antes de abrir as portas em 2018, ele nasce como uma obra de Deus no coração de pessoas simples da cidade de Franca, do interior de São Paulo. Franca é uma cidade muito gostosa, conhecida como a terra do calçado, a terra do basquete. Porém, ali Deus, na sua soberania, estabeleceu o primeiro colégio de educação cristã clássica do estado de São Paulo. Quando eu digo primeiro, eu não digo que é melhor, pelo contrário, estamos aqui para servir todos os nossos irmãos. Mas primeiro pela data, né, onde nós começamos em 2018. E como nós chegamos, que aí eu quero resumir minha fala, como nós chegamos nas ferramentas da educação, primeiro cristã, pois não seríamos um colégio legítimo, segundo a nossa visão de mundo, se não tivéssemos o distintivo cristão. E quando eu digo distintivo cristão, não é apenas citar versículos da Bíblia e ter a oração no momento da aula, não. É ter todo o colégio, todas as matérias, toda a equipe pedagógica, financeira, administrativa, todo o espírito do colégio, submisso, encharcado do conhecimento desse Deus soberano e vivo. É um grande desafio. E segundo, nós chegamos até as artes liberais, até a educação clássica. E essa trajetória ela se deu de várias formas, porém eu gostaria de destacar uma aqui. Ontem, nossos irmãos do Trinitas contaram de maneira maravilhosa da trajetória deles, e foi realmente uma trajetória maravilhosa. Meu amigo Maurício e Elber foram para os Estados Unidos, despertados por Deus, e ali trouxeram informações importantíssimas lá. Mas nós, assim como o Lucas no ECMA, nós não conseguimos ir aos Estados Unidos ainda. Bem que eu e o Bruno já temos o visto e o passaporte para estar lá. Queremos conhecer o Douglas Wilson, queremos conhecer o trabalho do Dr. Perry, conhecer ali o berço dessa educação clássica, desse renascimento do final do século XX e século XXI. Mas nós, assim como muitos que estão aqui nessa live, nós chegamos até essa educação cristã abrangente e as artes liberais lendo literatura reformada, especialmente os pais puritanos, pais peregrinos e os reformadores. Quando nós lemos Nascido Escravo, de Martinho Lutero, ele debatendo ideias e persuadindo junto com Erasmo, nós estamos vendo a educação clássica. Quando Lutero prega 95 teses na Catedral de Wittenberg, lá está o espírito da educação clássica. Não era uma afronta, foi um debate de ideias. Quando nós lemos Peregrino, de John Bunyan, um latoeiro, que seria hoje no Brasil um analfabeto que não conseguiria fazer nada. Mas naquela época um latoeiro era versado. Ele tinha diretamente ou indiretamente o contato com a educação cristã e clássica, direto ou indiretamente. Quando nós lemos toda a teologia reformada, datada dessa época, nós estamos em contato com autores de um contexto onde a educação clássica, que foi assim cunhada na Idade Média, e a gente usa essa terminologia com as 7 artes liberais, e toda a Idade Média, a própria Reforma Protestante, ela se beneficiou do pano de fundo do Renascimento, porque o Renascimento tinha aquele espírito de ad fontes, no latim, que é voltar às fontes, de buscar os originais, ir no latim, no grego, no hebraico. E assim os reformadores, e aqui eu dou um destaque também para Melanchthon, que foi o grande professor. Muitas vezes Melanchthon é eclipsado pela luz de Lutero, mas Melanchthon foi o grande professor da Alemanha e um mestre de artes liberais. Então a nossa comunidade, que é a Igreja Aliança do Calvário, eu já vejo muitos irmãos aqui da Igreja Aliança do Calvário, apoiado pelos nossos pastores, e aqui eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Júnior, nosso pastor titular, pastor Danilo e pastor Cunha, e toda a comunidade. Nós já estávamos bebendo, nós já estávamos há anos nos alimentando dessa fonte. E aqui, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui um trecho desse livro, Santos no Mundo,
que é um livro da Editora Fiel muito bom sobre a trajetória dos puritanos. Olha só o contexto educacional do período dos puritanos. Estão me ouvindo bem? Professor Bruno, está me ouvindo bem? Está ok? Olha só, a ênfase puritana no elemento cristão da educação não surpreenderá ninguém. Aquela ênfase, no entanto, é apenas metade do quadro. Olha só, Dr. Rick está dizendo, nos pais peregrinos, no puritanismo, que fundou Harvard, fundou as grandes universidades, que promoveu uma educação para a liberdade, para a glória de Deus, eles tinham, primeiro, um distintivo cristão abrangente, reformado, bíblico. Mas, segundo, olha o que eles tinham aqui, a outra metade não chega nem perto de ser tão bem conhecida. Enquanto o propósito da educação puritana era religioso, todavia seu conteúdo essencial eram as artes liberais. Foi essa graça de Deus que nos levou a essas fontes, desses grandes autores, e fomos chegando nas artes liberais do conhecimento da educação clássica. E assim, os pilares do Colégio William Carey, rememorando o lema de Genebra, John Knox, também na Escócia, colocou como fundamento uma igreja e uma escola, assim também dentro da Igreja Aliança do Calvário, no poder de Deus na igreja local. Professores são separados para essa obra, a liderança dá todo o suporte, os membros são envolvidos, equipes de estudo, frentes vão surgindo, e assim nasce o trabalho do Colégio William Carey. Deus seja louvado. Eu vou passar agora para o professor Bruno se apresentar, o nosso coordenador pedagógico. E, professor Bruno, por favor, continue, dê detalhes dessa linda trajetória que você faz parte desde o início. Deus abençoe. Boa noite, meu irmão, mais uma vez. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento. Gostaria de agradecer a todos. Se pudéssemos resumir a história do Colégio William Carey, e acredito que não só do William Carey, quando eu falo isso, mas também do Trinitas, do Ekman, do Frônesis, em uma palavra seria milagre. Essa obra é um milagre de Deus. Quando o Caio fez uma ótima exposição da educação cristã clássica, mas a nossa origem, ela vem da necessidade. Foi pela graça e a misericórdia de Deus que ao longo desse caminho nós descobrimos a educação clássica, mas ela não surgiu assim. Como que começa a nossa história? Há aproximadamente 7, 8 anos atrás, diante do terrível cenário educacional brasileiro, nós estávamos vendo uma inversão de valores na educação, uma doutrinação ideológica anticristã. Os pais trabalham uma coisa em casa e a escola destrói tudo que foi trabalhado. Nós estávamos enxergando também um cenário muito difícil no que diz respeito à qualidade educacional. Infelizmente, o nosso país amargando os últimos lugares nos rankings internacionais, o analfabetismo funcional presente na nossa sociedade. E, diante de tudo isso, nós percebemos a necessidade de fazer algo. Nós não podíamos ficar parados. A minha irmã, que também é professora, eu lembro nessa época, ela comentando comigo. Ela dando aula na escola, chegava até mim e falava, Bruno, não dá para... Quando eu tiver filhos, eu não quero colocar nessas escolas. O que a gente vai fazer? E essa necessidade começou a ser despertada no coração da Igreja Aliança do Calvário, no coração dos membros e também daqueles que atuavam como professor, daqueles que davam aula nas escolas. E nessa necessidade surgiu essa ideia. Precisamos abrir uma escola verdadeiramente cristã para proteger a infância das crianças, para guardar uma infância sadia e formar homens e mulheres de Deus, para que os pais tenham segurança de saber que tudo que está sendo trabalhado em casa tem uma continuidade na escola, e não o contrário, para que eles pudessem ter essa segurança de que tudo que é falado, tudo que é feito dentro do colégio está de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Então, foi isso que nos impulsionou a querer abrir uma escola. E na época nós não tínhamos nada.
e não tínhamos nem ideia do tamanho do desafio que é abrir uma escola. Quando isso foi apresentado, a liderança da igreja, ela abraçou essa ideia, ela incentivou e apoiou desde o início. Isso fez toda a diferença. Durante essa trajetória, começou-se a amadurecer essa ideia. O que deveríamos fazer? E foram criados frentes de trabalhos. Houve um engajamento da comunidade para abrir essa escola. Então, procuramos estudar, entender o cenário educacional, procuramos entender o que estava acontecendo e quais eram as medidas que deveríamos tomar. Equipes foram criadas, começamos a levantar fundos para abrir uma escola e começamos a entender o tamanho desse desafio. Então, foram feitas equipes para estudar o setor pedagógico, equipes para ver a questão financeira, equipes para estruturar a parte da burocracia, da documentação do colégio, e fomos amadurecendo. Quando eu entrei nesse projeto para participar, nós começamos a procurar entender por que, no setor pedagógico, por que o nosso país amargava os últimos lugares no ranking do PISA. Livros como o do Solano Portela, que estão ensinando aos nossos filhos, nos ajudaram muito a entender o problema, por exemplo, do construtivismo na educação. Um dos primeiros aspectos na área pedagógica que nós entendemos é que o Brasil estava na contramão dos países envolvidos. O Brasil adotou um método que não alfabetiza as crianças e que atrapalha o pleno desenvolvimento delas. Então, um dos primeiros pontos que nós percebemos é que o problema do cenário educacional brasileiro estava na base, está na base. A base da nossa educação ela é muito frágil. Ela não prepara as crianças de forma adequada para a alfabetização, ela subestima a capacidade das crianças, ela não enriquece elas de uma forma completa. Então, percebemos a necessidade de ter uma educação cristã e de implantar o método fônico. Um método que verdadeiramente trabalha a capacidade da criança, que trabalha o cérebro dela e que prepara ela para ter acesso ao universo da leitura e da escrita. Então, nós formamos grupos de estudos para procurar entender esse cenário. Uma das primeiras coisas que nós percebemos é que a faculdade não nos prepara para a sala de aula. Verdade. Que muitas das coisas que é dita na faculdade são contra todos os valores cristãos. Vai contra tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Infelizmente, o professor hoje sai da faculdade completamente perdido. Então, nós sentimos a necessidade de formar grupos de estudo para nos prepararmos para isso. Então, pessoas da comunidade começaram a fazer faculdade para poder atuar na sala de aula e começamos a estudar o método fônico. Foi pela graça e pela misericórdia de Deus que nesse processo de estudo nós tivemos um encontro com a educação clássica. Nós descobrimos esses tesouros acumulados ao longo de 2.500 anos. Descobrimos que havia tesouros insondáveis que poderiam ser resgatados para nossas crianças. Então, foi nesse processo que tivemos contato. Nessa época, nós ainda não conhecíamos o Éforo, o Prônesis, nem o Trínides. Então, foi algo que Deus foi dirigindo e amadurecendo ao longo dos anos, através do grupo de estudos. Pela graça também de Deus, fomos entendendo as dificuldades que haviam para abrir uma escola. A burocracia, o Elmer até comentou um pouco ontem, né, pessoal do Trinitas, do tamanho da burocracia e dos desafios que são a abertura de uma escola. E realmente, se for olhar do ponto de vista prático, é extremamente difícil. O Estado ele não pode proibir nós de abrirmos uma escola confessional cristã, mas ela pode colocar tanto obstáculo, tantos desafios, que na prática se torna praticamente impossível abrir uma escola. Para se ter uma ideia, em Franca, que é uma cidade com mais de 350 mil pessoas, olha, o último colégio que foi aberto aqui foi o Colégio William Carey, em 2017. E antes de nós, já fazia tempo que não abria nenhuma escola. Então, assim, isso mostra o tanto que é difícil abrir uma escola. E existem inúmeros pedidos, mas não conseguem abrir.
E muitas fechando, né? Muitas fechando. O que ocorre? Eu lembro até hoje, quando nós fomos na diretoria para perguntar, né, como que funcionava a abertura de escolas. E a pessoa que nos recebeu, num tom muito cético, olhando para nós com uma cara, tipo assim, vocês vão realmente abrir uma escola? Uma escola? Vocês só têm que cumprir isso aqui. E entregou uma papelada gigantesca. Então, assim, parecia algo muito difícil, mas foi um milagre de Deus. Para se ter uma ideia, nós formamos um grupo de estudos e nos reuníamos na igreja e no escritório de advocacia. Nós não tínhamos prédio, nós não tínhamos nada. Deus, ao longo dos anos, foi nos dando essa graça. A nossa comunidade ela é humilde, mas graças ao apoio de todos, conseguimos encontrar um bom local para poder abrir o colégio. Graças ao apoio da comunidade, fizemos reformas, nos preparamos. A diretoria, inclusive, ficou muito surpresa. Elas foram surpreendidas com a nossa estrutura e tudo isso só foi possível com a força da comunidade para abrir. E quando nós fazíamos nossas reuniões pedagógicas para nos prepararmos, parecia coisa de doido. Nós não tínhamos prédio lotado e estávamos lá falando, ó, a escola precisa ser assim, nós vamos implementar o método fônico, vamos resgatar o bom, o belo, o verdadeiro, vai ter aula musical. Quem ia lá e via isso, falava, esse povo é doido. Mas é Deus que faz milagres, Deus que dá graça. Por que nós estamos falando isso? Porque eu imagino que muitas pessoas aqui estão com esse desejo de abrir uma escola. E nós queremos ser bem sinceros e transparentes. É muito difícil, mas não é impossível. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, ao longo dos anos, nós fomos nos preparando e, pela graça de Deus, nós conseguimos inaugurar o colégio em 2018. E um dos aspectos que nós percebemos, um dos pontos chaves do colégio é o professor. O professor verdadeiramente cristão e preparado para ofertar o melhor para os seus alunos. Então, nós optamos por iniciar em 2018 somente com o ensino infantil, porque o problema da nossa educação está na base. E isso nos dá tempo de nos prepararmos. Em 2018, nós inauguramos só com o ensino infantil. Pela graça de Deus, nós ampliamos, abrimos o primeiro ano fundamental em 2019 e esse ano nós estamos com o segundo ano do ensino fundamental. Começamos em 2018 com 18 alunos. Em 2019, nós tivemos um salto para 43 alunos. E esse ano, nós atingimos a marca de 70 alunos. Vencemos inúmeros gigantes ao longo dessa trajetória. E, nesse momento, se levantou um novo gigante, que é o coronavírus. Mas, pela graça de Deus... É pequeno, mas é grande, hein? É pequeno, mas é grande. Mas acreditamos que, pela graça de Deus, a obra do Senhor ainda vai continuar. Nós entendemos que uma escola verdadeiramente cristã e clássica, ela apoia as famílias. E ela fortalece as famílias, ajuda elas a cumprirem a grande missão que Deus deu, que é ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Então, desde o nosso início, desde quando essa ideia foi concebida, nós pensamos num colégio que fortalecesse a família, que envolvesse ela em tudo que for feito. Porque nós não vamos substituí-la, mas nós vamos ajudá-la. Então, acreditamos que uma escola cristã clássica, ela pode contribuir muito para fortalecer as igrejas, para fortalecer os pais. E isso coaduna com o que está acontecendo em outros lugares. Em 2018, nós tivemos uma grande alegria, né, diretor Caio? Que foi uma notícia que um dos pastores enviou para nós, que ia ter um seminário no Martin Bucer sobre educação clássica. Até então, nós não conhecíamos outras escolas cristãs clássicas no Brasil. E foi uma grande alegria saber que Deus também estava despertando outras comunidades e que havia o mesmo espírito e a mesma necessidade de resgatar uma educação que tenha Cristo como centro de todas as coisas. Uma educação que não tem como só
como finalidade apenas o mercado de trabalho ou o sucesso profissional, mas que visa desenvolver a criança de forma completa em todas as áreas, que visa mostrar à criança o caminho que ela deve andar, que desenvolve na criança a sua vocação, como que ela pode servir a Deus e ser útil ao seu próximo. A educação moderna, infelizmente, ela nos colocou numa situação, numa corrida maluca. Percebe? É como se houvesse um cronômetro na cabeça de todo mundo. O Enem está chegando, o Enem está chegando. E quando chega o Enem, você tem que atingir as melhores notas. As pessoas não têm mais a vocação. O conhecimento é apenas uma mera ferramenta utilitária, que tem como fim a ascensão social. A educação cristã clássica entende que todo conhecimento, que o nosso objetivo é buscar a verdade, é conhecer a verdade. E toda a verdade é a verdade de Deus. E que conhecer a verdade é se aproximar mais de Deus, que Ele é Senhor em todas as áreas. A consequência da educação clássica é, se ela quiser, essa criança vai ser bem-sucedida num exame, ela vai ser bem-sucedida, porque ela tem as ferramentas. Mas a educação não é algo que começa com 4 anos e se encerra no 3º ano do ensino médio ou na faculdade, pós-graduação. É algo para toda a vida. Ela estará nos últimos dias de sua vida e ela continuará aprendendo. E quando ela for resgatada, quando ela estiver nos céus, ela continuará conhecendo a Deus. A nossa educação, ela visa transmitir humanidade, aproximar de Cristo. Ela visa aquilo que é eterno e não somente aquilo que é temporal. E isso tudo sem abrir mão da qualidade do ensino. A educação clássica, a educação cristã clássica, ela tem excelência, porque tudo que é feito para a glória de Deus. E isso reflete em toda a estrutura do colégio, desde a direção até o setor da limpeza. Temos toda uma equipe que ela entende que cada um tem uma missão ali em Cristo. Para nós, não é só um trabalho, é uma missão que Deus deu e uma grande responsabilidade. Então, nós entendemos que as crianças, Cristo falou isso, não impeçais as crianças de virem até mim. Ai daquele que colocar tropeço sobre essas crianças. Então, nós queremos contribuir para que elas possam desenvolver todas as potencialidades que Deus deu para elas, que infelizmente se perdeu no meio do utilitarismo, no meio de uma educação ideológica que visa doutrinar as crianças, formar militantes, e que perdeu o bom, o belo e o verdadeiro. Hoje, nos nossos dias, se existe algo ainda bom na educação contemporânea, é por causa das raízes clássicas. Mas quanto mais passa o tempo, pior é a situação. Bruno, vou mediar aqui também algumas perguntas. Vou fazer uma primeira aqui para você, que é a Raquel, Bruno, Raquel Passos Castilho. Ela fez uma pergunta interessante, queria que você respondesse. Quanto tempo vocês levaram desde a decisão de abrir o colégio, né? A decisão, quando veio o projeto, até o início das atividades? Fala um pouco desse tempo. Aproximadamente uns 6 anos. Assim, quando foi tomada essa decisão de abrir uma escola, não tínhamos nem ideia dos inúmeros desafios de abrir uma escola. Então, o que aconteceu? Havia uma necessidade de uma escola cristã para proteger a infância das crianças. Essa necessidade veio de um discernimento que Deus concedeu do cenário. E nós podemos ver isso ao longo da história. O Douglas Wilson também foi assim. A esposa dele chegou até ele e falou: nossa filha está crescendo, como é que vai fazer? E aí o Douglas Wilson, Deus deu a graça. Gente, Douglas Wilson foi ler numa revista da Marinha um artigo da Dorothy Sayers sobre as ferramentas perdidas da educação. Isso é a providência.
O mato já foi cortado, disse o nosso querido professor Lucas. Uma pergunta eu não achei aqui, mas está na minha cabeça, eu gostaria de respondê-la. Acho que uma senhora, uma professora, uma entusiasta de educação, ela fez uma pergunta muito boa. Se pode ter educação cristã que não seja clássica e clássica que não seja cristã. Muito boa, perspicaz. Eu vou responder essa pergunta lendo um trecho daquele que nós conhecemos, tem um consenso entre nós, entre o Lucas, entre o Elmer, entre as escolas clássicas, que Agostinho, Santo Agostinho, foi o primeiro, digamos, educador clássico, que trouxe as artes liberais, a educação clássica aos pés de Cristo. Eu vou ler um trecho aqui das Confissões de Agostinho, tá? Para vocês, rapidamente, em resposta a essa pergunta muito pertinente. Olha só, Agostinho, palavras de Agostinho. O que lucrei eu, vil escravo de afeições vis, quando pude ler e entender todos os livros famosos das artes liberais, deleitava-me neles, mas não sabia de onde vieram, a fim de assegurar-me se eram verdadeiros ou errados. Pois minhas costas estavam viradas para a luz e a minha face desviava-se das coisas iluminadas. Então meu rosto, com o qual se discerne o que é iluminado, não tinha luz. Qualquer assunto do qual se tratasse, fosse retórica, lógica, geometria, música ou aritmética, era capaz de compreender sem muita dificuldade sozinho, sem a ajuda de um instrutor. Tu sabes, ó Senhor meu Deus, pois tanto a habilidade de aprendizado rápido como a cuidade no discernimento são dons teus, embora não dedicasse a ti naquela época. Aqui é um pequeno relato do momento de Santo Agostinho escrevendo, registrando confissões, quando ele, ainda na trajetória, sendo atraído pela graça soberana, alvejado pelas orações fervorosas de sua mãe. Ele ainda não tinha ouvido ainda o bispo que foi como instrumento de conversão para ele. Ele ainda estava ali passeando pelo saber, e ele era um gênio. Ele dominava as artes liberais como ninguém. Porém, como esse relato aqui, ele não havia ainda entendido que essas ferramentas eram como que meios para atingir o fim maior, que é a glória de Deus. E Agostinho, mais à frente, ele vem e se rende a Cristo. E, de fato, leva o distintivo cristão para as artes liberais. Ou seja, é possível ter uma educação clássica sem ser cristã. Aí, como os Blue Dorns bem dizem, aí eu recomendo que vocês leiam da editora Monergismo, mas daqui a pouco eu vou falar de uma editora que é sensacional nas coisas clássicas. Começa com T o nome dessa editora. Imbatível. Mas os Blue Dorns da editora Monergismo, eles vão falar que se nós ficarmos só nos gregos e indo até eles, nós podemos parar e ficar por lá. Nós vamos sim até os gregos, porém, nós pegamos o que é verdadeiro e apresentamos diante da face do Deus Trino. Melanchthon também dizia sobre essa educação cristã clássica, legítima, ela não tem medo de dialogar. Pelo contrário, ela vai firme, bem substanciado. Assim que nós queremos formar alunos do Colégio William Carey. Não são crianças alienadas, são crianças que vão para a vida, vão para o mundo e glorificam a Deus onde elas estão. Não são reféns de falácias, de discursos ideológicos e conseguem se expressar com bondade, com beleza, com raciocínio belo, através do fundamento clássico cristão. Então é possível. Philippe Melanchthon, ele dizia que o professor que ensina somente a Bíblia e aquele que não ensina nada além da Bíblia,
Os dois não devem ser tolerados. Esse é o espírito da educação cristã clássica. Ensina a Bíblia, sim, mas vai além da Bíblia. Vai para a matemática, vê as leis que regem matemática e física, vai para a ciência, não tem medo de Darwin, não. Nós dialogamos e mostramos que, na verdade, a teoria da evolução está na hipótese. Os anos estão passando e está cada vez mais descomprovado a grande teoria da evolução. Essa é a educação cristã clássica. Põe nossos filhos para o mundo. E uma última pergunta que eu vi ali muito bacana é sobre pessoas que não têm condições, recursos, às vezes para formar uma escola, estão no homeschooling. É importante dizer que o homeschooling e o movimento de educação formal, eles são movimentos que caminham juntos. Nós usamos as mesmas ferramentas, que é as ferramentas da educação clássica, da educação cristã. Então é importante, não há um conflito. Está na Bíblia que a educação é prioridade da família. Nós vamos para a cultura hebraica, e isso, o livro da doutora Inês é muito bom sobre a cultura hebraica. Nós vamos para lá e vemos que a cultura era oral, era transmissão oral, era falar do Deus de Abraão, o Deus dos patriarcas. No culto familiar eu estou expondo Gênesis para os meus filhos. Como é maravilhoso falar disso, como é maravilhoso trazer, rememorar isso aos nossos filhos. Dessa tradição onde o pai fala para o filho na mesa, em pé, assentado. Mas a escola também é um advento, não vamos dizer bíblico, mas é um advento cristão histórico. Está debaixo da bênção de Deus. Lutero favoreceu escolas. A escola é um plano de Deus. Então, cuidado com o ativismo do homeschooling e também cuidado com o ativismo do movimento de escolas clássicas. Nós não estamos aqui em nome do ativismo. Nós estamos aqui em nome da glória de Deus e o avanço do reino. Então, se você não tem condições de fazer homeschooling, você pode enviar para uma escola, só que você tem que entender que quem tem que ensinar catecismo é a família. Quem tem que ter culto familiar não é o professor lá na escola, é principalmente na família. E aí teu filho vai para a escola, se Deus quiser, você vai ser um instrumento, como a Ana Paula, que está escutando a gente aqui, que é lá de Uberaba. Se Deus quiser, teremos aí a primeira escola cristã clássica em Minas. Há um movimento, quem sabe Deus não levanta lá na sua escola. A outra pessoa que falou também aqui, né, que ficou sabendo do Trinitas, põe teu filho no Trinitas, você é de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista, põe lá. Professor Bruno, você ia falar, por favor. Fizeram aqui uma pergunta sobre a nossa formação, né? Bom, a minha primeira formação é em História. E é até interessante, assim, quando eu entrei no curso História, eu entrei por paixão à disciplina. Eu sempre imaginei em sala de aula e fazendo carreira nessa área. Eu sempre gostei muito de História. Mas nunca me passou na cabeça que um dia eu estaria à frente na coordenação pedagógica de um colégio infantil. Então foi a graça e misericórdia de Deus. Inclusive, eu sempre dei aulas na educação pública, né, no estado. Passei por várias escolas aqui em Franca. E uma das coisas que me despertou para essa questão de como que a primeira infância tem sido destruída foi enxergar, foi perceber como no ensino médio os alunos chegavam analfabetos funcionais e completamente despreparados. Alunos que vinham até mim, pediam ajuda e não conseguiam nem mesmo redigir uma redação, infelizmente. Então, pela graça de Deus, foi o que me despertou para ver que o problema estava na base. Porque esse aluno chegou no ensino médio sendo empurrado ano após ano. Depois, quando eu terminei a faculdade, pela graça de Deus, eu ganhei uma bolsa e fiz uma pós-graduação lato sensu na área da psicopedagogia. E, por último, eu fiz uma formação em pedagogia. Mas um dos divisores de águas é quando eu estava dando aula, no estado eu dava aula de História, Geografia e Filosofia, havia um senso de que tudo que eu estava fazendo estava errado. Só que eu não conseguia discernir o que exatamente era. Eu estava dando aula de Filosofia, estava sendo elogiado pela coordenação, mas eu não entendia. Por quê?
Quando eu tive acesso à educação clássica, ali eu entendi qual era o problema. O que eu estava fazendo de errado? E foi pela graça e misericórdia de Deus que foi me direcionando, através do grupo de estudos, que eu fui para a área da coordenação do colégio. E uma coisa muito importante no que diz respeito à formação. Não esperem que a faculdade dê aquilo que vocês precisam. Professor, ele é um chamado. A palavra de Deus diz que aquele que ensina, quem ensina, que haja dedicação. É um mandamento. Quem está ensinando precisa se dedicar. O professor, ele tem que se dedicar ao estudo. Tem que ser resgatado o verdadeiro papel do professor. Hoje, a nossa educação nem mesmo chama a pessoa de professor. Nós chamamos o professor de facilitador. E a educação clássica, o professor é mestre. E um mestre não é um diploma que vai dizer se essa pessoa está qualificada para entrar numa sala de aula, para dar aulas. É a busca dele, a consagração dele a Deus e a busca pela verdade. O professor, ele tem que ser um intelectual. E o objetivo dele é buscar e conhecer a verdade. E transmitir isso para os seus alunos. Que é algo que não se tem. É necessário nós fazermos faculdade. É necessário termos formação acadêmica, até porque sem o diploma não entra em sala de aula. Porém, o verdadeiro mestre, o verdadeiro professor, é uma vocação, é um chamado que exige dedicação. Então, essa é a minha formação. Essa pergunta também, ela assim, todos nós aqui, eu como diretor, o professor Bruno como coordenador, nós tivemos que fazer pedagogia, aprendemos muita coisa, muito pouco, vamos falar a verdade, né? Eu também tenho licenciatura em Educação Física, me especializei em Gestão Escolar, mas eu gostaria de deixar bem claro, você tem que procurar isso, se formar, não para ter um título, busca aprender, porque com as ferramentas clássicas, você consegue extrair, olha, até de lugares onde não extrai quase nada. Mas a questão é o espírito, é a formação. Minha trajetória, eu joguei basquete em Franca, eu fui evangelizado em 2002, 2003, pelo Paulão do basquete, que hoje é o nosso pastor titular, que nós temos muito amor por ele, o pastor Paulo Júnior, fundador do Defesa do Evangelho, grande incentivador do Colégio William Carey, já vendeu mais de 3 mil livros aí, acho que uns 5 mil, e os royalties são destinados para o colégio. E na época ele era um jovem, eu era um adolescente ali, e ele pregava para jogadores de basquete. E eu fui salvo ali, quando eu morava em Franca. Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estou aqui na quarentena, refugiado aqui. Nós agora estamos em um período de férias lá no colégio, mas trabalhando muito, né? Férias atípicas, acho que todos os nossos colégios estão parados. E ali começa a minha trajetória em Cristo, porque para ensinar, para fazer educação cristã clássica, primeiro ponto, gente, precisa ser convertido, precisa nascer da água e do Espírito. Doivert tem razão em dizer que cosmovisão é coração. Se não há um coração regenerado, não tem cosmovisão. Não dá para ensinar cosmovisão cristã para ímpio. É impossível ele aplicar isso, me entendem? E ali a minha trajetória começa e eu vou para a educação física, já crente, já conhecendo a Cristo, faço educação física, volto para a minha cidade. Minha trajetória foi de professor de educação física, treinamento esportivo, fui professor de basquete feminino muitos anos, e me tornei gestor escolar, coordenador pedagógico em 2011 para 2012. Uma das escolas que eu dava aula, o diretor gostou do meu perfil como cristão, e eu sou daqueles ex-atleta, né? Atleta não lê nada. Minha mãe, eu estou aqui na casa da minha mãe, pagou ensino médio quase que à toa, só matava aula e treinava, né? Mas a graça de Deus resgata pessoas, usa pessoas como eu e você, meu irmão e minha irmã, para fazer uma educação para a glória de Deus. É porque é graça, é 1 Coríntios, é para que a glória seja dada ao nome dele. E pela misericórdia de Deus, me tornei um professor. E a minha trajetória foi indo crescendo, a graça de Deus. Porém, quando eu tive contato com a educação cristã clássica, já em Franca, quando eu retorno agora, final de 2017,
começo de 2018, meu contato mais aprofundado com a educação clássica, eu venho no contato indireto, lendo há muitos anos a literatura reformada, lendo, enfim, coisas de qualidade, mas me debruçar são os últimos 3 anos. E sabe o que eu tive que fazer nos últimos 3 anos? Entender que eu não sou nada. Entender as minhas misérias. E a partir disso, eu me tornei, de fato, um professor melhor. Estou nesse processo para a glória de Deus. E a graça suficiente, né, professor Bruno? Para trabalhar em gente como eu e você e todo esse povo que nos ouve. E esse é o senso que nos move. É graça, é um milagre de Deus. E realmente, quando nós tivemos contato com a educação clássica, a primeira reação que nós temos é da nossa miséria, é da nossa incapacidade. Ali, isso é um sentimento que toda a equipe compartilha. Meu Deus, nós aprendemos tudo errado. E a educação clássica, ela nos humilha, ela causa essa dor, mas é uma dor que nos move a depender mais de Deus, que nos move a dar a glória para Ele, e que nos move a ter esperança de que possamos formar uma geração mais robusta, mais preparada, uma geração que talvez seja a última, e que ela esteja pronta para ser uma geração como a de Daniel, que diante da Babilônia não negou ao Deus dos seus pais, foi fiel até o fim. E é isso que nós queremos fazer. É isso que nos move. Nós não fomos educados numa educação cristã clássica. Deus nos mostrou esse cenário terrível, nos deu uma missão, uma graça e tem nos capacitado dia após dia. E é isso que faz a diferença. Eu vi aqui um comentário falando sobre a dificuldade de implementar essa educação no regime domiciliar. E é nesse ponto que uma escola de educação cristã clássica é uma bênção para as famílias, tanto as que estão no colégio, como as que estão na igreja, e também as que fazem homeschooling. Por quê? Aqui não se trata do coordenador, do diretor, mas é uma equipe. São pessoas que estão juntas com o mesmo propósito. Então, numa área que eu sou fraco, o meu irmão é forte. Uma área que eu não conheço, o meu irmão conhece. E todos nós estamos juntos com a mesma missão, que é a educação das crianças. O Colégio William Carey só foi levantado pela graça de uma comunidade. E ele permanece de pé por Deus usando pessoas, usando essa comunidade. Temos professoras que dedicadas em áreas diferentes e que estudam a educação clássica e que buscamos a resposta. E até por isso nós estamos crescendo cada ano um degrau. Abrimos o primeiro ano em 2018, abrimos o segundo ano em 2019 e, pela graça de Deus, nós continuaremos abrindo um ano de cada vez. Isso nos dá tempo de preparar pessoas, isso dá tempo de amadurecer esse projeto. E a Bíblia fala, né? Para não cessarmos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos, se não houvermos desfalecidos. Então, nós estamos trabalhando sabendo que talvez nós nem iremos enxergar esses frutos. Apesar que nesses 3 anos, né, diretor, nós temos, pela graça de Deus, colhido muitos frutos. É uma alegria enorme poder ver hoje que no segundo ano, todas as crianças não só estão alfabetizadas, mas ela tem uma relação completamente diferente com o livro. Ela tem uma relação completamente diferente com o conhecimento e com a verdade. As crianças, elas gostam de ler. Teve mãe que chegou até mim falando que estava passando e a filha passou no stand, viu um livro que a professora estava lendo na sala e ela ficou: mãe, por favor, eu preciso ter esse livro, compra esse livro. A mãe falou assim: minha filha nunca pediu um livro. Então, esses testemunhos é o que nos move. E é pela graça de Deus. Trabalhamos olhando para o eterno, sabendo que os frutos virão a longo prazo. Excelente. Aqui, muitas perguntas, agradeço a interação. Já já a gente encerra. Se deixar, eu e o professor Bruno, a gente vai até meia-noite, gente. Mas vamos focar mais um pouco aqui nas perguntas.
com vocês, pessoal. Olha, lá em cima, aproveitando a fala do Bruno, o texto bíblico de perseverança, né, de não desfalecer, a Marluce perguntou lá em cima para a gente. Ela disse assim: é muito difícil hoje em dia conseguir falar a Deus com adolescente. Eu tenho uma. Primeiro, Marluce, ser pai é uma missão extraordinária. Primeiro, há esse lado de ser difícil, de exigir muitas coisas, mas, primeiro, é um privilégio ser pai de uma adolescente, é uma dádiva de Deus. E a dica que eu deixaria, o encorajamento, é que você tem que treinar sua filha para te ouvir, para ouvir você, seu marido. Um jovem adolescente, ele tem que estar treinado para te ouvir. Isso é essencial. Em Provérbios, se você vê o livro de Provérbios, Salomão constantemente está dizendo: filho meu, ouça as minhas palavras, filho meu, não se esqueça, filho meu. Todos os capítulos ali, se você pega até o 10º capítulo, ele está inculcando. Então é importante você treinar o ouvido do seu adolescente. Eu sei que não é fácil, Marlúcio. Eu tenho um que está do meu lado aqui me ouvindo, aqui ele aqui, ó, está com 12 anos, só que primeiro é um privilégio. Treine sua filha, faça culto familiar, use os catecismos históricos, ensine para ela que viver com Deus não é ficar numa luta cósmica, Deus e diabo, não, é conhecer esse Deus maravilhoso. E esse diabo, esse mundo é tão inferior ao que é belo, à santidade desse Deus. Você é mãe de menina, mas eu vou deixar uma recomendação para os pais de meninos aqui, futuros homens. E assim eu já respondo uma segunda pergunta ali sobre indicação de livros. Esse livro aqui é extraordinário, Douglas Wilson, para pais de meninos, e esse conceito de criar essa predisposição, essa habilidade da criança ouvir é importantíssimo. E aí você tem que ouvir também as falas aqui do tutor clássico sobre literacia familiar e tudo mais. Mas louve a Deus pela sua adolescente. Vamos tirar essa carga pós-moderna que ter um filho adolescente é algo que dá trabalho. Não, é uma bênção. É uma bênção poder vivenciar com eles, formá-los, pastoreá-los para a glória de Deus. Tem um aspecto também, só uma dica que eu dou, sobre o deslumbre. Uma das coisas que a educação clássica trabalha é exatamente o maravilhamento. É o contato com essa educação do imaginário. Existe uma tendência de ser muito agressivo e de ser muito dualista. Isso é do capeta, isso não isso pode, isso não pode. E não há ali um trabalho de procurar ler essas obras, entendê-las e aplicar de uma forma correta com os jovens. Então, uma educação que fica, não faz isso, é do capeta, isso não pode, a criança ela vai segurar aquilo e uma hora ela explode. A educação cristã clássica, ela vai gerar o deslumbre, ela vai mostrar que existem coisas maiores, coisas melhores para ela. E ela trabalha coisas difíceis de uma perspectiva cristã. Então, às vezes, o filho vai querer ver um filme de um herói. O que o Paul Washer uma vez fez? Quando o filho queria ver o Batman? Ele foi com o filho no cinema. Quando ele saiu, e aí, filho, você achou? Nossa, que legal, você viu a capa, você viu isso? É verdade, filho, é tudo isso. Mas você viu que ele traiu? Você viu que ele traiu a sua namorada? Você viu que ele mentiu? Ele faz essa reflexão com seu filho. E ele apresenta a perspectiva cristã sobre aquilo. Quando a criança começa a ter essas lentes do verdadeiro evangelho, ela começa a perceber, é verdade. O verdadeiro cristão, ele vai ter essa perspectiva, ele vai ver tudo isso sobre as lentes do evangelho. Então, eu falo por mim. Eu sempre, desde a minha infância, sempre gostei de heróis. Quando eu fui assistir um dos filmes de herói, depois da conversão, aquilo que me trazia alegria me trouxe tristeza, porque eu comecei a ver que em muitos pontos aquilo que estava blasfemando. E não foi preciso alguém chegar e falar, não pode ser do capeta. Então, a educação cristã visa trabalhar esse maravilhamento. E esse é um aspecto fundamental. É mais fácil, gente, perceba, quando se trata... Isso é tanto para adolescente quanto para criança. É mais fácil falar que isso não presta do que ter esse trabalho de pegar o livro, pegar a obra, ler ou assistir
e pegar a Bíblia do lado e confrontar isso com as Escrituras. Mas esse é o chamado dos pais. Esse é o chamado das famílias. E isso também toda a nossa equipe aqui faz. As professoras, elas estão lá, debruçando, procurando aplicar, entender e aplicar a cosmovisão em tudo que é feito. Entende? Não existem respostas fáceis. Exatamente, né? Como o Ekman falou, não basta ensinar as virtudes, queremos ensinar o amor às virtudes. Exatamente. E esse é um dos principais pontos com relação ao adolescente. Mais Sim. cedo ou mais tarde, gente, ele vai ter contato com o mundo. E a nossa educação, a oração de Cristo é: rogo-vos, não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. A gente tem que preparar as crianças para lidar com o mundo e não excluir elas, colocar numa bolha. E esse é o grande desafio. Eu lembrei agora, professor Bruno, de Charles Spurgeon. Spurgeon, ele dizia assim, que a carne que nós servimos, ela é digna de príncipes, mesmo que como garçons, a nossa carne seja levada em mãos trêmulas, né? O professor Bruno já tem um tremor na mão, eu também um pouco. Né, Bruno, brincadeiras à parte, mas nós retornamos aqui porque, apesar da nossa tremedeira, da nossa limitação, primeira vez que a gente faz uma live, todavia, o assunto que nós tratamos aqui é nobre, é de vida eterna, é um assunto que reverbera para toda a nossa vida. Gostaríamos muito de agradecer a todos que participaram, que assistiram essa live. A nossa intenção não é falar eu, do Caio, mas é compartilhar com vocês a história de uma comunidade que, vendo um cenário terrível e desolador, colocou a sua esperança em Cristo. Como disse o Santo Agostinho, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. E essa foi a nossa história. Foi a história que Deus providenciou na comunidade da Aliança do Calvário. Foi colocar a esperança em Deus, nos indignarmos com essa situação e coragem para mudar essa realidade. E pela graça de Deus, o Senhor tem despertado várias comunidades em todo esse país, tem despertado pais para resgatar sua missão junto à educação das crianças e tem despertado líderes, pastores e professores cristãos a resgatar o bom, o belo e o verdadeiro. Então, o nosso desejo é compartilhar uma história de pessoas simples para mostrar também que não é uma educação tópica, mas ela está ao alcance de todos aqueles que querem conhecer a verdade, de todos aqueles que querem glorificar a Deus e, principalmente, que querem preparar crianças para a vocação que elas têm no Senhor. Sabe as palavras. A última indicação, como professor de educação cristã clássica, leia a Bíblia. Esses 66 livros fantásticos, inspirados por Deus. Ali nós vemos a sabedoria personificada em Cristo. Então, um professor distinto, um verdadeiro professor cristão clássico, é um amante da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amanhã, venham às 7 horas novamente, horário de Brasília, para conhecerem a história do Ekman. Um forte abraço a todos.